Capítulo 34. Lendas. Tudo bem, disse Mate, desenrolando um dos melhores mapas de Rhoideli em sua mesa. Talmanes, Thor, Noel, Juilin e Mandevin tinham arrumado suas cadeiras ao redor da mesa. Ao lado do mapa da área, Mate desenrolou um esboço do layout de uma cidade de médio porte. Deu trabalho encontrar um mercador disposto a esboçar um mapa de Trustair para eles, mas depois de Inderstap, Mate não gostava de entrar em uma cidade sem saber o que eles estavam enfrentando. O pavilhão de Mate era sombreado pela floresta de pinheiros do lado de fora, e o dia estava fresco. Ocasionalmente, o vento soprava, e uma pequena pitada de agulhas de pinheiro morta se soltava dos galhos acima e caía no chão, algumas arranhando o topo da tenda enquanto caíam. Do lado de fora, soldados chamavam uns aos outros e potes tilintavam enquanto a refeição do meio-dia era distribuída. Mate estudou o mapa da cidade. Era hora de parar de ser um tolo. O mundo inteiro tinha decidido se voltar contra ele. Até mesmo cidades rurais nas montanhas eram armadilhas mortais, atualmente. A próxima coisa que ele soube foi que as margaridas nas laterais da estrada estariam se unindo para tentar comê-lo. Esse pensamento o fez parar enquanto se lembrava do pobre mascate, afundando na cidade fantasma de Chiota. Quando aquele lugar fantasmagórico desapareceu, ele deixou para trás um prado com borboletas e flores, incluindo margaridas. Queime-me, ele pensou. Bem, Matrin Calton não estava prestes a acabar morto em alguma estrada secundária aleatória. Desta vez, ele planejaria e estaria pronto. Ele assentiu para si mesmo em satisfação. A pousada é aqui, disse Mate, apontando para o mapa da cidade. O punho sacudido. 2 viajantes separados concordaram que era uma ótima pousada, a melhor das 3 da cidade. A mulher que me procura não fez nenhum esforço para esconder seu paradeiro, então isso significa que ela acha que está bem protegida. Podemos esperar guardas. Mate puxou outro mapa de Rhoideli, um que mostrava melhor a geografia ao redor de Trustair. A cidade ficava em uma pequena depressão, cercada por colinas suavemente onduladas ao lado de um pequeno lago alimentado por nascentes de terras altas. O lago supostamente produzia algumas trutas excelentes, cuja salga era o principal comércio da cidade. Quero 3 esquadrões de cavalaria leve aqui, disse Mate, apontando para uma encosta mais alta. Eles ficarão escondidos pelas árvores, mas terão visão total do céu. Se uma flor da noite vermelha subir, eles devem vir diretamente pela estrada principal aqui para um resgate. Teremos 100 besteiros sequestrados em ambos os lados da cidade como um apoio à cavalaria. Se a flor da noite for verde, a cavalaria deve marchar e proteger as estradas principais para a cidade, aqui, aqui e aqui. Mate olhou para cima, apontando para Tom. Thor, você levará Arna, Fergin e Mandevin como aprendizes e Noel pode ser seu lacaio. Lacaio? Noel perguntou. Ele era um homem nodoso, sem dentes, com o nariz adunco. Mas ele era duro como uma espada velha e marcada pela batalha, passada de pai para filho. Por que um menestrel precisa de um lacaio? Tudo bem, disse Mate. Você pode ser o irmão dele então, que também serve como criado. Juilin, você. Espere, Mate, Mandevin disse, coçando o rosto perto do tapa-olho. Vou ser um aprendiz de Gleeman. Não tenho certeza se minha voz é adequada para canto fino. Você me ouviu, eu garanto. E com apenas um olho, duvido que eu vá me sair bem em malabarismo. Você é um novo aprendiz, disse Mate. Tom sabe que você não tem talento algum, mas ele teve pena de você porque sua tia-avó, com quem você vive desde que seus pais morreram em uma trágica debandada de bois, ficou doente com varíola de trevo e enlouqueceu. Ela começou a te dar restos de comida e te tratou como cão da família, Marques, que fugiu quando você tinha apenas 7 anos. Mandevin coçou a cabeça. Seu cabelo estava manchado de cinza. Mas não estou um pouco velho para ser um aprendiz. Bobagem, disse Mate. Você é jovem de coração, e já que nunca se casou, a única mulher que você amou fugiu com o filho do curtidor. A chegada de Thor lhe ofereceu uma oportunidade de começar do zero. Mas eu não quero deixar minha tia-avó, Mandevin protestou. Ela cuidou de mim desde que eu era criança. Não é honesto da parte de um homem abandonar uma mulher idosa só porque ela fica um pouco confusa. Não existe tia-avó, disse Mate com exasperação. Isso é apenas uma lenda, uma história para acompanhar seu nome falso. Não posso ter uma história que me torne mais honrado, perguntou Mandevin. Tarde demais, disse Mate, vasculhando uma pilha em sua mesa, procurando um conjunto de 5 páginas cobertas de caligrafia rabiscada. Você não pode mudar agora. Passei metade da noite trabalhando na sua história. É a melhor de todas.
Aqui, memorize isso. Ele entregou a Mandevin, então pegou outra pilha de papéis e começou a examiná-los. Tem certeza de que não estamos indo longe demais, rapaz? Perguntou Tom. Não vou me surpreender de novo, Tom, disse Matt. Queime-me, mas não vou deixar isso acontecer. Estou cansado de cair em armadilhas despreparado. Pretendo assumir o comando do meu próprio destino, parar de correr de problema em problema. É hora de estar no comando. E você faz isso com... disse Julien. Pseudonimos elaborados com histórias de fundo, disse Matt, entregando a Tom e Noel suas folhas. Certamente que sim. E eu? Perguntou Talmanes. Aquele brilho em seus olhos estava de volta, embora ele falasse com uma voz completamente séria. Deixe-me adivinhar, Matt. Sou um mercador viajante que já treinou com Zael e que veio para a vila porque ouviu que há uma truta que vive no lago e que insultou seu pai. Bobagem, disse Matt, entregando-lhe suas folhas. Você é um guardião. Isso é bastante suspeito, observou Talmanes. Você deveria ser desconfiado, disse Matt. É sempre mais fácil vencer um homem nas cartas quando ele está pensando em outra coisa. Bem, você será nosso algo mais. Um guardião passando pela cidade em negócios misteriosos não será um evento tão grandioso a ponto de chamar muita atenção, mas para aqueles que sabem o que procurar, será uma boa distração. Você pode usar a capa de Fen. Ele disse que me emprestaria. Ele ainda se sente culpado por deixar aquelas mulheres que servem escaparem. Claro, você não disse a ele que eles simplesmente desapareceram, Tom acrescentou. E que não havia como ele impedir que isso acontecesse. Não vi sentido em contar a ele, disse Matt. Não adianta ficar remoendo o passado, eu digo. Um guardião, é. Talmanes disse, folheando sua pilha de papéis. Vou ter que praticar a carranca. Matt o encarou com uma expressão neutra. Você não está levando isso a sério. O que você perguntou? Alguém está levando isso a sério. Queime esse brilho. Matt realmente pensou que esse homem era lento para rir? Ele apenas fazia isso por dentro. Essa era a maneira mais irritante. Luz, Talmanes, disse Matt. Uma mulher naquela cidade está procurando por Perrin e por mim. Ela sabe tão bem como somos que pode produzir um desenho mais preciso do que minha própria mãe poderia ter feito. Isso me dá arrepios, como o próprio Darko amparado sobre meu ombro. E eu não posso entrar no lugar em chamas, já que cada maldito homem, mulher e criança tem uma foto com meu rosto e uma promessa de ouro por informação. Agora, talvez eu tenha ido longe demais com os preparativos, mas pretendo encontrar essa pessoa antes que ela possa ordenar um bando de Darkriendes, ou pior, que cortem minha garganta durante a noite. Entendido. Matt olhou cada um dos 5 homens nos olhos, assentiu e começou a andar em direção à aba da tenda, mas parou ao lado da cadeira de Talmanes. Matt pigarreou e então meio que murmurou. Vocês secretamente abrigam um amor pela pintura e gostariam de escapar dessa vida de morte a qual se comprometeram. Vocês passaram por Trustair a caminho do sul, em vez de pegar uma rota mais direta, porque amam as montanhas. Vocês esperam ouvir notícias do seu irmão mais novo, que não vem há anos e que desapareceu em uma viagem de caça no sul de Andor. Vocês têm um passado muito torturado. Leiam a página 4. Matt apressou-se, abrindo caminho para o meio-dia sombreado, embora tenha visto Talmanes revirando os olhos. Queime o homem. Havia um bom drama naquelas páginas. Através dos pinheiros, ele podia ver que o céu estava nublado. De novo. Quando isso iria acabar? Matt balançou a cabeça enquanto caminhava pelo acampamento, acenando para os grupos de soldados que lhe ofereciam saudações ou chamados de saudação ao Lord Matt. A banda estava hospedada ali durante o dia, acampada em uma encosta isolada e arborizada a meio-dia de marcha da cidade, enquanto faziam os preparativos finais para o ataque. Os pinheiros de 3 agulhas aqui eram altos, e seus galhos se espalhavam amplamente, a sombra mantendo a vegetação rasteira no mínimo. As tendas se aglomeravam em grupos ao redor dos pinheiros, e o ar estava fresco e sombreado, cheirando a seiva e argila. Ele andou pelo acampamento, verificando o funcionamento de seus homens e vendo se tudo estava sendo tratado com eficiência. Essas velhas memórias, aquelas que os Elfin lhe deram, começaram a se misturar tão uniformemente com as suas que ele mal conseguia dizer quais instintos vinham delas e quais eram seus. Era bom estar entre a banda novamente, ele não tinha percebido o quanto sentia falta deles. Seria bom se reunir com o resto dos homens, as tropas lideradas por Stian e Daerid. Esperançosamente, eles tiveram uma vida mais fácil do que a força de Matt. Os estandartes da cavalaria vinham primeiro em suas rondas. Eles estavam separados do resto do acampamento,
os cavaleiros sempre se consideravam superiores aos soldados a pé. Hoje, como sempre, os homens estavam preocupados com a alimentação de seus cavalos. Para um bom cavaleiro, seu cavalo sempre vinha em primeiro lugar. A viagem de Inderstap tinha sido difícil para os animais, principalmente porque não havia muito para pastar. Pouco estava crescendo naquela primavera, e os restos do inverno eram estranhamente escassos. Os cavalos recusavam pedaços de palha, quase como se tivessem estragado, como outros estoques de alimentos. Eles não tinham muitos grãos, esperavam viver da terra, pois estavam se movendo rápido demais para vagões de grãos. Bem, ele só teria que encontrar algo para fazer sobre isso. Mate garantiu aos cavaleiros que estava trabalhando no problema, e eles acreditaram em sua palavra. Lord Mate não os havia decepcionado ainda. Claro, aqueles que ele havia decepcionado estavam apodrecendo em seus túmulos. Ele negou um pedido para hastear a bandeira. Talvez depois do ataque a Trustair. Ele não tinha nenhum pé verdadeiro com ele no momento. Todos estavam com Stian e Daerid. Talmane sabiamente entendeu que eles precisariam de mobilidade, e trouxe os 3 estandartes de cavalo e quase 4.000 besteiros montados. Mate verificou os besteiros em seguida, parando para observar alguns esquadrões treinando em fileiras de tiro na parte de trás do acampamento. Mate parou ao lado de um pinheiro alto, seus galhos mais baixos a uns bons 2 pés acima de sua cabeça, encostados no tronco. A linha de besteiros não estava praticando tanto sua mira quanto sua coordenação. Você realmente não mirava na maioria das batalhas, e era por isso que as bestas funcionavam tão bem. Elas exigiam 1/10 do treinamento de um arco longo. Claro, este último podia atirar mais rápido e mais longe, mas se você não tivesse uma vida inteira para praticar, então essas bestas eram um bom substituto. Além disso, o processo de recarga da besta tornou mais fácil treinar as fileiras para atirar juntas. O capitão do esquadrão estava do outro lado, batendo uma vara contra a lateral de uma árvore a cada 2 segundos para dar uma batida. Cada estalo da madeira era uma ordem. Levante as bestas até o ombro no primeiro. Atire no segundo. Abaixe no terceiro. Gire no quarto. Suba até o ombro novamente no quinto. Os homens estavam ficando bons. Atirar em ondas coordenadas tornava a matança mais consistente. Cada quarto estalo soltava uma onda de flechas nas árvores. Precisaremos de mais desses, Mate pensou, notando quantos dos parafusos se estilhaçaram durante os tiros de treinamento. Você desperdiçava mais munição praticando do que lutando, mas cada parafuso agora podia valer 2 ou 3 em combate. Os homens estavam ficando bons mesmo. Se ele tivesse alguns estandartes desses quando lutou em Bioduvacha Falls, talvez Nashif tivesse aprendido lição muito antes. Claro, eles seriam mais úteis se pudessem atirar mais rápido. A manivela era o ponto lento. Não o giro da manivela em si, mas a necessidade de abaixar a besta a cada vez. Levava 4 segundos só para mover a arma. Essas novas manivelas e caixas que Talmanes aprenderá a fazer com aquele mecânico em Murandi aceleraram muito as coisas. Mas o mecânico estava a caminho para vender as manivelas em Kaemin, e quem sabia quem mais as havia comprado ao longo do caminho. Em pouco tempo, todos poderiam tê-las. Uma vantagem era anulada se você e seus inimigos a tivessem. Essas caixas deram muito ao sucesso de Mate em Altara contra o Seansha. Ele estava relutante em abrir mão da vantagem. Será que ele conseguiria encontrar uma maneira de fazer os arcos dispararem ainda mais rápido? Pensativo, ele verificou mais algumas coisas no acampamento. Os Altarans que eles recrutaram para a banda estavam se acomodando bem, e além de comida para os cavalos e talvez virotes de besta, os suprimentos pareciam bons. Satisfeito, ele foi procurar por Aludra. Ela se estabeleceu perto do fundo do acampamento, ao longo de uma pequena fenda na encosta rochosa. Embora esse local fosse muito menor do que a clareira de árvores que as Aes Sedai e seus assistentes usavam, era visivelmente mais isolado. Mate teve que tecer em torno de 3 lençóis de pano separados pendurados entre as árvores, colocados cuidadosamente para bloquear qualquer visão do espaço de trabalho de Aludra, antes de alcançá-la. E ele teve que parar quando Baile Domon estendeu a mão, segurando Mate até que Aludra lhe desse permissão para entrar. A esbelta e morena iluminadora estava sentada em um toco no centro de seu pequeno acampamento, com pós, rolos de papel, um quadro de notas e ferramentas cuidadosamente dispostos em tiras de pano no chão ao redor dela. Ela não usava mais suas tranças, e seu cabelo longo caía solto em volta dos ombros. Isso a fazia parecer estranha para Mate. Ainda bonita, no entanto. Queime, Mate. Você está casado agora, ele disse a si mesmo. Aludra era bonita, no entanto. Egianin estava lá, segurando uma concha de flor da noite na vertical para Aludra trabalhar.
O rosto de lábios carnudos de Aludra franziu a testa em concentração enquanto ela batia levemente na concha. O cabelo escuro de Egianin estava crescendo, fazendo-a parecer cada vez menos com alguém da nobreza seancha. Mate ainda tinha dificuldade em decidir como chamar a mulher. Ela queria ser conhecida como Leovin, e às vezes ele pensava nela assim. Era tolice sair por aí mudando seu nome só porque alguém disse que você tinha que fazer isso, mas ele realmente não a culpava por não querer irritar Tuon. Ela era uma teimosa sangrenta, Tuon era. Ele se viu olhando para o sul novamente, mas se conteve. Sangue e cinzas. Ela ficaria bem. De qualquer forma, Tuon tinha ido embora agora. Então por que Egianin continuou a farsa de se chamar Leovin? Mate realmente chamou pelo seu antigo nome uma ou duas vezes após a partida de Tuon, mas recebeu uma reprimenda curta. Mulheres. Elas não faziam sentido, e as mulheres seancha muito menos. Mate olhou para Baile Domon. O musculoso e barbudo Illianer estava encostado em uma árvore perto da entrada do acampamento de Aludra, com 2 lençóis brancos de pano se estendendo em ambas as direções perto dele. Ele ainda estendeu uma mão de advertência. Como se todo esse acampamento não fosse de Mate em primeiro lugar. Mas Mate não abriu caminho. Ele não podia se dar ao luxo de ofender Aludra. Ela estava quase terminando com aqueles desenhos de dragão dela, e ele queria tê-los. Mas Light, se não fosse inteligente ter que passar por um posto de controle em seu próprio acampamento. Aludra levantou os olhos do trabalho, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Ela notou Mate, então olhou de volta para sua flor noturna e começou a bater com o martelo novamente. Cinzas sangrentas. Ver aquilo lembrou do porquê ele visitava Aludra tão raramente. O posto de controle já era ruim o suficiente, mas a mulher tinha que bater em algo explosivo com o martelo? Ela não tinha o mínimo de senso. Mas todos os iluminadores eram assim. Faltavam alguns potros de um rebanho completo, como o pai de Mate poderia dizer. Ele pode entrar, disse Aludra. Obrigado, mestre Domon. Será um prazer, senhora Aludra, disse Baile, abaixando a mão e acenando amigavelmente para Mate. Mate ajeitou o casaco e andou para a frente, com a intenção de perguntar sobre bestas. Algo imediatamente chamou sua atenção, no entanto. Espalhadas no chão atrás de Aludra, havia uma série de páginas organizadas com desenhos detalhados, junto com uma lista de anotações com números ao lado delas. São esses os planos para os dragões? Mate perguntou ansiosamente. Ele se ajoelhou sobre um joelho para inspecionar os lençóis, sem tocá-los. Aludra podia ser exigente com esse tipo de coisa. Sim. Ela ainda estava batendo com seu martelo. Ela olhou para ele, parecendo apenas levemente desconfortável. Por causa de Tuon, ele suspeitava. E esses números? Mate tentou ignorar o constrangimento. Requisitos de suprimento, ela disse. Ela largou o martelo e inspecionou a flor noturna cilíndrica de todos os lados. Ela assentiu para Leovin. Cinzas sangrentas, mas os números eram grandes. Uma montanha de carvão, enxofre e guano de morcego. As notas alegavam que havia uma cidade especializada em produzi-lo nas regiões ao norte das Montanhas da Névoa. Que cidade era especializada em coletar guano de morcego, de todas as coisas? Havia requisitos para cobre e estanho também, embora por algum motivo não houvesse números além desses. Apenas uma pequena notação de estrela. Mate balançou a cabeça. Como as pessoas comuns reagiriam se soubessem que as majestosas Nigloflovers eram apenas papel, pó e, de todas as coisas, esterco de morcego? Não é de se espantar que os iluminadores fossem tão secretos com sua arte. Não era apenas sobre evitar a competição. Quanto mais você sabia sobre o processo, menos maravilhoso e mais comum ele se tornava. É muito material, disse Mate. Um milagre, foi isso que você me pediu, Matrin Calton, ela respondeu, entregando sua flor noturna para Leovin e pegando seu quadro de escrita. Ela fez algumas anotações na folha amarrada na frente. Esse milagre, eu dividi em uma lista de ingredientes. Um feito que é em si mesmo milagroso, certo? Não reclame do calor quando alguém lhe oferece o sol na palma de suas mãos. Não parece tão administrável para mim, Mate murmurou, principalmente para si mesmo. Esse número são os custos. Eu não sou um escriba, disse Aludra. Essas são apenas estimativas. Os cálculos, eu os levei até onde pude, mas o resto terá que ser calculado por aqueles mais proficientes. O dragão renascido, ele pode arcar com tais custos. Leovin observou Mate com uma expressão curiosa. As coisas tinham mudado com ela também, por causa de Tuon. Mas não da maneira que ele esperava.
A menção de Rand fez as cores rodopiarem na visão de Mate, e ele reprimiu um suspiro enquanto a sacudia para longe. Talvez Rand pudesse administrar custos como esses, mas Mate certamente não. Ora, ele teria que jogar dados com a própria rainha de Andor para encontrar esse tipo de moeda. Mas esse era o problema de Rand. Cameo, ele precisava entender o que Mate estava passando por ele. Isso não inclui uma estimativa de mão de obra, Mate notou, examinando as folhas novamente. De quantos fundidores de sinos você vai precisar para esse projeto? Todo aquele que você puder pegar, Aludra disse secamente. Não foi isso que você me prometeu? Todo fundidor de sinos de Andor Atir. Suponho que sim, disse Mate. Ele não esperava que ela o levasse ao pé da letra. E quanto ao cobre e ao estanho? Você não tem uma estimativa deles. Eu preciso de tudo isso. Tudo o que você quer dizer com tudo isso? Tudo, ela repetiu, tão simples e calmamente como se estivesse pedindo mais geleia de amora silvestre para seu mingau. Cada pedaço de cobre e lata que você puder encontrar deste lado da espinha do mundo. Ela fez uma pausa. Talvez isso pareça ambicioso demais. É claro que é ambicioso, Mate murmurou. Sim, disse Aludra. Vamos supor que o dragão tenha controle sobre Caemin, Cairhien, Ilian e Tir. Se ele me desse acesso a cada mina e depósito de metal de cobre e estanho nessas 4 cidades, suponho que seria o suficiente. Todas as lojas de metal, Mate disse categoricamente. Sim. Em 4 das maiores cidades do mundo. Sim. E você supõe que isso seria suficiente? Acredito que foi isso que eu disse, Matrin Calton. Ótimo. Vou ver o que posso fazer sobre isso. Você gostaria que o maldito Dark One viesse polir seus sapatos enquanto você está nisso? Talvez pudéssemos desenterrar Arthur Alckvin e fazê-lo dançar para você. Leovin lançou um olhar furioso para Mate ao mencionar Arthur Alckvin. Depois de um momento, Aludra terminou suas anotações e então se virou para olhar Mate. Ela falou sem rodeios, apenas vagamente hostil. Meus dragões, eles serão um grande poder para um homem de guerra. Você alega que o que eu lhe dei é extravagante. É apenas necessário. Ela o olhou. Não vou mentir e dizer que não esperava esse desdém de você, mestre Calton. Pessimismo. Ela é uma amiga querida sua, sim. Isso é desnecessário, Mate resmungou, olhando de volta para os desenhos. Eu mal a conheço. Meros conhecidos, na melhor das hipóteses. Você tem meu juramento sobre isso. Isso rendeu um bufo de baile. Se era de diversão ou escárnio, era impossível dizer sem olhar para trás para julgar seu rosto. Mate não olhou para ele. Aludra estava olhando para ele. Seus olhos se encontraram por um momento, e Mate percebeu que ele provavelmente tinha sido muito rude com ela. Talvez ele estivesse desconfortável perto dela. Um pouco. Eles estavam se aproximando antes de Tuon. E era dor, escondida nos olhos de Aludra. Sinto muito, Aludra, ele disse. Eu não deveria ter falado assim. Ela deu de ombros. Ele respirou fundo. Olha, eu sei que, bem, é estranho como Tuon. Ela acenou com a mão, interrompendo, não é nada. Eu tenho meus dragões. Você me trouxe a chance de criá-los. Outros assuntos não são mais uma preocupação. Desejo-lhe felicidade. Bem, ele disse. Ele esfregou o queixo e suspirou. Melhor deixar passar. De qualquer forma, espero conseguir fazer isso. Você pede muitos recursos. Esses fundidores de sinos materiais, ela disse, são o que eu preciso. Nem mais nem menos. Eu fiz o que pude aqui, sem recursos. Eu ainda vou precisar passar semanas testando. Nós vamos precisar fazer um único dragão primeiro, para verificar. Então você tem algum tempo para reunir tudo isso. Mas vai levar muito tempo, e ainda assim você se recusa a me dizer quando os dragões serão necessários. Não posso te contar coisas que eu mesmo não sei, Aludra, disse Mate, olhando para o norte. Ele sentiu um puxão estranho, como se alguém tivesse fisgado uma linha de pescador em suas entranhas e estivesse puxando-a suavemente, mas insistentemente. Rand, é você, queimá-lo. As cores giraram. Logo, Aludra, ele se viu dizendo. O tempo é curto. Tão curto. Ela hesitou, como se sentisse algo em sua voz. Bem, ela disse. Se for esse o caso, então meus pedidos não são tão extravagantes, certo? Se o mundo entrar em guerra, as forjas logo serão necessárias para pontas de flechas e ferraduras.
Melhor colocá-las para trabalhar agora em meus dragões. Deixe-me assegurar a você, cada uma que terminarmos valerá 1000 espadas em batalha. Mate suspirou, levantou-se e tirou o chapéu para ela. Tudo bem, então, ele disse. Justo. Supondo que Rand não me queime até virar batata frita no momento em que eu sugerir isso, verei o que posso fazer. Seria sensato mostrar respeito à senhora Ludra, disse Leovin, olhando para Mate, falando com aquele sotaque lento de Seanchan, em vez de ser tão irreverente com ela. Isso foi sincero. Mate disse. A última parte foi, pelo menos. Queime-me, mulher. Você não consegue dizer quando um homem está sendo sincero. Ela olhou para ele, como se tentasse decidir se aquela mesma declaração era algum tipo de zombaria. Mate revirou os olhos. Mulheres. A senhora Ludra é brilhante, Leovin disse severamente. Você não entende o presente que ela está lhe dando nesses planos. Ora, se o Império tivesse essas armas. Bem, veja se você não os entrega a ele, Leovin, disse Mate. Eu não quero acordar uma manhã e descobrir que você fugiu com esses planos em uma tentativa de recuperar seu título. Ela pareceu insultada por ele sugerir tal coisa, embora parecesse a coisa lógica a fazer. Seanchan tinha um estranho senso de honra. Tuon não tentou fugir dele nenhuma vez, embora tivesse tido ampla oportunidade. Claro, Tuon suspeitou desde o começo que ela se casaria com ele. Ela tinha a predição daquele Damane. Queime-o. Ele não olharia para o sul novamente. Ele não olharia. Meu navio está sendo impulsionado por ventos diferentes agora, mestre Calton, Leovin disse simplesmente, virando-se para Baile e olhando para ele. Mas você não nos ajudaria a lutar contra o Seanchan, Mate protestou. Parece que você... Você está nadando em águas profundas agora, rapaz, Baile interrompeu em voz baixa. Águas profundas, cheias de peixes-leão. Talvez seja hora de parar de espirrar tão alto. Mate fechou a boca. Tudo bem então, ele disse. Os dois não deveriam tratá-lo com mais respeito. Ele não era algum tipo de príncipe Seanchan ou algo assim. Ele deveria saber que isso não ajudaria com Leovin ou o marinheiro barbudo. De qualquer forma, ele tinha sido sincero. As palavras de Aludra faziam sentido, por mais loucas que parecessem a princípio. Eles precisariam dedicar muitas fundições ao trabalho. As semanas que levaria para chegar a Caemlyn pareciam ainda mais irritantes agora. Aquelas semanas passadas na estrada deveriam ser gastas construindo dragões. Um homem sábio aprendia que não adiantava se preocupar com longas marchas, mas Mate se sentia longe de ser sábio ultimamente. Tudo bem, ele disse novamente. Ele olhou de volta para Ludra. Embora, por razões completamente diferentes, eu gostaria de levar esses planos comigo e mantê-los seguros. Motivos completamente diferentes. Leovin perguntou em um tom monótono, como se estivesse procurando outro insulto. Sim, disse Mate. Esses motivos são que eu não os quero aqui quando a Ludra bate em uma dessas flores noturnas do jeito errado e se explode na metade do caminho para Tarvin's Gap. A Ludra riu disso, embora Leovin parecesse ofendido novamente. Era difícil não ofender um Seanchan. Eles e o maldito Aiel. Estranho como eles podiam ser opostos em muitos aspectos, mas iguais em tantos outros. Você pode pegar os planos, Mate, disse a Ludra. Contanto que você os mantenha naquele baú com seu ouro. Esse é um objeto neste acampamento que receberá a maior atenção de você. Muito obrigado, ele disse, abaixando-se para juntar as páginas, ignorando o insulto velado. Eles não tinham acabado de fazer as pazes. Maldita mulher! A propósito, quase esqueci. Você sabe alguma coisa sobre bestas, Aludra? Bestas? Ela perguntou. Sim, disse Mate, empilhando os papéis. Imagino que deva haver uma maneira de fazê-los carregar mais rápido. Você sabe, como aquelas manivelas novas, só que talvez com algum tipo de mola ou algo assim. Talvez uma manivela que você possa girar sem ter que abaixar a arma primeiro. Essa não é minha área de especialização, Mate, disse a Ludra. Eu sei. Mas você é inteligente sobre coisas como essa, e talvez. Você terá que encontrar outra pessoa, disse a Ludra, virando-se para pegar outra flor noturna pela metade. Estou muito ocupado. Mate levou a mão até debaixo do chapéu, coçando a cabeça. Isso. Mate, uma voz chamou. Mate, você tem que vir comigo. Mate se virou quando o ver correu para o acampamento de Aludra. Baile estendeu uma mão de advertência, mas é claro que o ver simplesmente correu para baixo dela.
Mate se endireitou. O quê? Ele perguntou. Alguém veio ao acampamento. Over disse, a excitação pintando suas feições. E essas feições eram uma visão. Orelhas que eram grandes demais para sua cabeça, nariz achatado, boca larga demais. Em uma criança da idade dele, a feiura era cativante. Ele não teria essa sorte quando crescesse. Talvez os homens no acampamento estivessem certos em lhe ensinar armas. Com um rosto como aquele, ele deveria saber como se defender. Espera, devagar, disse Mate, guardando os planos de aludra em seu cinto. Alguém veio. Quem? Por que você precisa de mim? Talmanes me mandou buscá-la, disse Over. Ele acha que ela é alguém importante. Disse para lhe dizer que ela tem algumas páginas com sua foto nelas, e que ela tem um rosto distinto, seja lá o que isso signifique. Que? Over continuou, mas Mate parou de ouvir. Ele acenou para Ludra e os outros, então trotou para fora do acampamento dela, passou pelos lençóis e saiu para a floresta propriamente dita. Over seguiu atrás, enquanto Mate corria para a frente do acampamento. Ali, sentada em uma égua branca de pernas curtas, estava uma mulher rechonchuda com um ar de avó, um vestido marrom e mechas grisalhas no cabelo, que estava preso em um coque. Ela estava cercada por um grupo de soldados, Talmanes e Mandevin, parados diretamente na frente dela, como dois pilares de pedra barrando a entrada de um porto. A mulher tinha um rosto de Aes Sedai, e um varder envelhecido estava ao lado de seu cavalo. Embora tivesse cabelos grisalhos, o homem atarracado exalava aquela sensação de perigo que todos os varders tinham. Ele estudou os soldados da banda com olhos inflexíveis, braços cruzados. A Aes Sedai sorriu para Mate enquanto ele trotava para perto. Ah, muito bom, ela disse afetadamente. Você ficou mais rápida desde a última vez que nos separamos, Matrin Calton. Verin, Mate disse, ofegante por causa da corrida. Ele olhou para Talmanes, que segurava uma folha de papel, uma daquelas com o rosto de Mate impresso. Você descobriu que alguém anda distribuindo fotos minhas no Trustair? Ela riu. Você poderia dizer isso. Ele olhou para ela, encontrando aqueles olhos castanhos escuros de Aes Sedai. Sangue e cinzas sangrentas, ele murmurou. Foi você, não foi? Você é quem estava me procurando. Por algum tempo, devo acrescentar, Verin disse levemente. E um tanto contra minha vontade. Mate fechou os olhos. Tanto para seu plano intrincado para o ataque. Queime-o. E era um bom plano também. Como você descobriu que eu estava aqui? Ele perguntou, abrindo os olhos. Um comerciante gentil veio até mim em Trustair uma hora atrás e explicou que ele tinha acabado de ter um bom encontro com você, e que você o pagou generosamente por um esboço de Trustair. Imaginei que pouparia a pobre cidade de um ataque de seus associados e iria até você eu mesmo. Uma hora atrás. Mate disse, franzindo a testa. Mas Trustair ainda está a meio-dia de marcha de distância. De fato está. Verin sorriu. Queime-me, ele disse. Você tem Travelin, não é? O sorriso dela se aprofundou. Imagino que você esteja tentando chegar a Andor com esse exército, mestre Calton. Depende, disse Mate. Você pode nos levar lá. Em um tempo muito curto, disse Verin. Eu poderia ter seus homens em Caemlyn à noite. Luz. 20 dias de marcha foram cortados. Talvez ele pudesse colocar os dragões de Aludra em produção em breve. Ele hesitou, olhando para Verin, forçando-se a conter sua excitação. Sempre havia um custo quando Aes Sedai estavam envolvidas. O que você quer? Ele perguntou. Francamente, ela respondeu, suspirando levemente. O que eu quero, Matrin Calton, é ser libertada de sua Taveren Web. Você sabe quanto tempo você me forçou a esperar nessas montanhas? Forçado. Sim, ela disse. Venha, temos muito a discutir. Ela sacudiu as rédeas, movendo seu cavalo para o acampamento, e Talmanes e Mandevin relutantemente se afastaram, deixando-a entrar. Mate se juntou aos dois, observando enquanto ela ia direto para as fogueiras. Acho que não vai haver um ataque, disse Talmanes. Ele não parecia triste. Mandevin tocou seu tapa-olho. Isso significa que posso voltar para minha pobre tia idosa. Você não tem uma pobre tia idosa, Mate rosnou. Vamos ouvir o que a mulher tem a dizer. Tudo bem, Mandevin disse. Mas da próxima vez, eu serei o guardião, certo, Mate? Mate apenas suspirou, correndo atrás de Verin.